Glória a Deus, querido. Abre a tua Bíblia, por favor, lá no último livro. Estamos numa série chamada Sete Igrejas da Ásia. Vimos ali o capítulo 1, 2, vamos terminar no capítulo 3 nas semanas seguintes. Hoje é a nossa quarta semana. O título hoje é Resistindo ao Inimigo. Deixa aberto ali, nós vamos começar a ler a partir do verso 18, que é onde está a nossa igreja de Tiatira. Põe lá o segundo, ali ó, Tiatira, nossa, que nome, não é Tiatira para um lugar, Tiatira do precipício, não é o nome da cidade mesmo, hoje ela tem outro nome. Deixa eu te dar um breve contexto. Semana passada nós vimos, sobre Pérgamo, uma palavra assim mais pegada, mais dura, tem gente que gosta de apanhar, vibra, mas enfim, hoje eu quero te dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de alerta, assim como são todas as cartas aqui. Essa é a mais longa de todas as cartas escritas às 7 igrejas, essa é a carta mais longa. E a curiosidade aqui é que é a menor cidade. Menor cidade daquela. Põe lá para mim, lá, só a imagenzinha, só para a gente se situar. Vimos Éfeso na primeira semana, a igreja lá do primeiro amor, Esmirna, a igreja perseguida, a igreja de Policarpo, discípulo de João, mas o pessoal perseverou. Semana passada a gente viu Pérgamo, o pessoal cheio do conhecimento, porém toleravam várias coisas lá. E agora nós estamos dando a volta aqui no círculo, de comércio, onde vai circular depois em todas as outras igrejas. Chegamos em Tiatira, você vê que ela é um pouquinho mais afastada, e ela é a menor das cidades, porém tinha muito comércio ali. Eles se gabavam de algumas coisas. Eles tinham o que nós hoje chamaríamos meio que de sindicatos, Tinha muita gente que trabalhava com couro, tinha muita gente que trabalhava com púrpura, tinha muita gente ali, os padeiros, os ferreiros, enfim, tinha uma turma de gente por fazer parte dessa rota comercial. Havia uma igreja nessa cidade que não era tão grande assim, mas tinha bastante comércio. Você vai ver, por exemplo, em Atos 16, quando Paulo está indo a Filipos, uma outra cidade, vai falar que a primeira mulher convertida naquele lugar foi uma mulher chamada Lídia, que era comerciante de púrpura de Tiatira. Então é uma cidade assim que tinha um certo comércio, eles se gabavam de algumas coisas. Porém, como todas as outras, não tanto quanto Pérgamo em termos de referência local e de idolatria, Tiatira também é uma igreja que está cercada de templos idólatras. Eu estava assistindo ontem um documentário que passou depois lá do resumo da semana, lá da série Reis, da Record, e eles estavam fazendo um documentário de várias cidades e ressaltaram muito a cultura dos cananeus, a cultura dos egípcios, a cultura ao redor do povo de Israel é extremamente idólatra. Por que Deus foi tão enfático nisso? Porque eles chegavam ao ponto de sacrificar crianças, não era isso que Deus queria. E a gente vê que com pequenas concessões, mais tarde, o próprio povo de Israel vai cometer as mesmas abominações, e alguns textos de Reis, lá vai dizer assim, que eles fizeram piores do que as nações ao redor. Esse é o risco de quando nós começamos a abrir alguns precedentes. E Tiatira é uma igreja bem bacana. Nós vamos começar a ler o texto ali, nós vamos ver que as obras que eles estão fazendo agora é melhor do que aquelas primeiras que eles começaram. Então é uma igreja pequena, mas qual é? Não uma igreja pequena no sentido de pessoas, mas no sentido de estar num lugar pequeno, onde a gente pensaria assim, talvez insignificante. Talvez um lugar tão pequenininho vai incomodar ninguém. Por que Deus vai se dar o trabalho de escrever uma carta para essa turma? E aqui é onde minha primeira reflexão é que eles estavam tolerando uma falsa doutrina lá no meio deles. A gente vai ver ali na frente. Eu não vou me ater nisso, mas eles estavam tolerando uma falsa doutrina no meio deles. Apesar de ser uma cidade pequena, Deus está falando lá. Apesar de ser uma cidade pequena, não vai ter um impacto tão grande nas igrejas ao redor. Apesar de ser uma igreja aparentemente insignificante para nós, se é a igreja de Jesus, ela não é insignificante. Então ela precisa de uma carta, ela precisa de uma instrução, ela precisa que o pastor daquele lugar, que o anjo da igreja naquele lugar, receba uma instrução para dizer para onde vai levar esse povo. Amém, querido? Não importa qual o tamanho que você é, não importa qual o tamanho da tua família, não importa qual o tamanho do teu hub, do teu PG ou do teu pequeno grupo, não importa onde você esteja, não importa o tamanho da tua igreja, se Jesus está presente naquele lugar, a doutrina precisa ser levada a sério, a palavra de Deus precisa ser levada a sério, a presença de Deus está naquele lugar. Está lá na tua casa? Amém? Então não importa o tamanho da tua família, se você, nós somos apenas em 3, eu, minha esposa e mais um filho, não importa, nossos parentes estão muito longe, não importa o tamanho da sua família, não importa o tamanho do seu pequeno grupo, Deus tem sempre uma mensagem importante, inclusive, às vezes uma mensagem de repreensão. Olha,
não tolera certo tipo de coisa aí. Você não é insignificante aos meus olhos. O pastor deste lugar, o pai deste lugar, o sacerdote deste lugar, né, a matriarca deste lugar, precisa entregar uma mensagem de Deus em tempo e fora de tempo. Então abre os teus olhos aí, vamos entrar dentro do texto aqui. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, aqui nós já vimos na primeira semana, né, o responsável por aquele lugar. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Mais uma vez a gente viu Jesus se apresenta de uma maneira diferente em cada uma dessas igrejas, da maneira que eles precisam ouvir. Eu esqueci de mencionar para vocês, tinha um templo bem grande de Apolo lá em Tiatira. Apolo, dentro da cultura grega, é filho de Zeus. Então, portanto, filho de Deus. Agora, como é que Jesus começa se apresentando aqui, ó? Ei, quem vai falar com vocês aqui, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Já abre os olhos deles para isso aqui. E ele diz assim, ó: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Elogios. Agora vem a chamada de atenção. No entanto, contra você, eu tenho isto. Você tolera, guarda essa palavra com você. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente, guarde isso também, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E ele termina dizendo, como todas as cartas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos aí? Feche teus olhos mais uma vez. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Como espada de dois gumes afiada que entra, Senhor, capaz de dividir alma e espírito, eu peço, Senhor, que ela possa entrar e encontrar no nosso coração, Senhor, não apenas um lugar de passagem, mas um lugar de morada permanente, que nós sejamos transformados pelo poder da Tua palavra, que não seja o meu muito falar, Pai, que venha convencer, mas venha ser o Teu próprio Espírito Santo, o Consolador, o Revelador, aquele que fala com as igrejas, que venha a confrontar, a consolar, a encorajar, Senhor, para que cada coração aqui hoje receba boa porção, Senhor, da Tua palavra, que gere fruto dentro deles, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu recebo, e assim seja. Amém. Verso 19. Eles estão melhorando. Conheço quem você é, sei quais são as tuas obras. Eles estão melhorando. É uma igreja que, apesar de estar numa cidade pequena, eles estão fazendo algumas obras, e a cada ano que passa eles têm crescido. A cada ano que passa, Deus tem olhado por eles, ainda que talvez o crescimento não seja tão aparente, mas eles podem olhar assim, ó, houve alguns anos bons no passado. E quando eu olho para essa parte assim, eu vejo, quero ver a nossa igreja aqui, a Verdade Igreja de Porto Belo. Houve alguns bons anos no passado, eu olho como se Deus olhasse para nós dizendo assim: olha, eu conheço as suas obras, eu sei o seu amor, sei a sua fé, sei o seu serviço, sei a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Nós passamos aí todos por um momento muito difícil, como pessoa, como família, como igreja, que foi o momento da pandemia, que realmente dividiu a história de muitas pessoas. Muitos perderam seus parentes, alguns amigos, e dividiu a história de muitas pessoas, pessoas que arrefeceram completamente na fé, depois da pandemia, se acomodaram, pessoas que se apegaram a Jesus, pessoas que decidiram voltar para o caminho, e pessoas que não vão ficar do jeito que está. Dividiu a história de muita gente, revelou o coração de muita gente. Eu penso que nós nos encaixamos nessa história. Eu tenho certeza de que muitos de vocês têm muitas boas lembranças de coisas maravilhosas que aconteceram na nossa igreja, coisas maravilhosas que aconteceram sobre a tua vida.
Mas eu estou convencido, meu amado, de que as melhores coisas ainda estão por vir. Estou convencido de que Deus tem preparado para nós como igreja, como comunidade neste lugar. Nós temos uma linda história, uma bela história até o dia de hoje, mas eu estou convencido que o que está diante de nós é muito maior do que aquilo que nós mesmos pensamos ou sonhamos. Não na ideia de constituirmos um edifício ou levantarmos o nome da denominação, mas sim em executarmos a grandiosa obra, o grandioso tesouro que Deus depositou sobre as minhas mãos, sobre as tuas mãos. Você crê nisso? Eu creio, quando eu olho para isso, eu creio, estou convencido que o nosso maior crescimento está à frente, quando a gente olha assim, olha, as tuas obras agora são maiores do que no princípio. E o que eu me pergunto é, o que será necessário para a gente se tornar essa igreja? O que será necessário? Deus tem grandes coisas. Não é um clichê, os melhores anos estão por vir. Muitas pessoas usam isso como um clichê. Quando você entende qual é a verdade de Deus para você, de fato, nessa área, você não olha para frente pensando assim, meus melhores dias estão por vir, e nunca chega, né? E nunca chega, e nunca chega. Não, eu olho e penso assim, o que é necessário para se tornar essa igreja? Eu olho para esse verso 19, enxergando a minha igreja aqui, a tua igreja, a nossa igreja, eu vejo amor, até circulei aqui na minha Bíblia, amor, fé, serviço e perseverança. Se nós não formos uma igreja que expressa o amor de Jesus de fato pelas pessoas, uma igreja cheia de fé, né? Não pessimista, uma igreja que serve as pessoas e principalmente que persevera, que supera obstáculos ao longo do caminho, querido, talvez os nossos melhores dias tenham ficado para trás. Se você não for uma pessoa cheia de fé, cheia do amor de Jesus, que persevera, que serve as pessoas, talvez os teus melhores dias ficaram para trás. Talvez, de fato, as suas maiores experiências que já teve com Deus, né, o despertar da fé sobre a tua pessoa, tenha ficado lá para trás. Sabe, se você parou de servir em algum momento, se você parar de servir as pessoas, de fato, em algum momento, se envolver com elas, se incomodar com elas, sabe? Que elas roubem o teu tempo, que elas roubem a tua paciência, que elas, às vezes, até te tirem do sério. Isso é se envolver com pessoas, sabe? Não é só, quando eu estiver cheio de graça, daí eu vou lá um pouco, que nem eu estava brincando aqui com o Rosivan, né? A gente já está numa fase que não temos mais crianças pequenas, então a gente, né, abraça a criança dos outros e pega no colo, tá? E depois, quando ela começa a chorar, devolve, pega para eles lá. Não é essa a ideia de cristianismo, né? Eu venho com a igreja, eu me envolvo com as pessoas enquanto está tudo certo. Quando eu começo a ver a sujeirinha dos meus irmãos, não, toma pastor, toma líder, pega lá, pega para você que eu não quero, eu só queria brincar um pouquinho para sentir o gostinho de como era. Não é assim. Não é, os nossos melhores dias jamais estarão à nossa frente se nós tivermos essa mentalidade de cristão. Eu vou me envolver com essas pessoas até o ponto em que elas começarem a me incomodar, daí eu vou pegar meu tempo, aí eu vou sair, aí eu vou dar uma volta, depois eu vejo até o pessoal se esquece um pouco de mim. Sabe, querido, nós precisamos cultivar uma cultura aqui, de pessoas dispostas a trabalhar para o reino. E trabalhar para o reino não é trabalhar para a denominação verdade, igreja. Trabalhar para o reino não é trabalhar simplesmente nos afazeres que nós temos no culto público ou na reunião pública. Trabalhar para o reino é estar disposto a perseverar, superar obstáculos ao longo do caminho, e nós lemos aqui, até quando? Até o fim. Até o tempo que Ele vai nos chamar, ou até o tempo que nós viemos a nos reunir junto com Ele, sabe? E Ele começa dizendo assim, apesar de tudo, apesar de vocês estarem fazendo tudo isso, eu tenho algumas coisinhas aqui contra vocês que eu preciso ressaltar. Você não está resistindo ao inimigo. Quando ele fala assim, você tem tolerado essa mulher aí chamada Jezabel, tolerar significa permitir influência. Quando nós falamos assim, você está tolerando o inimigo, você está tolerando esse espírito dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu ambiente de trabalho, significa que você está permitindo um certo grau de influência dentro daquilo que você está vivendo. Tiago 4,7, eu vou, na verdade, terminar a palavra com esse versículo, mas ele diz assim, sujeitem-se a Deus, ou sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele significa que eu preciso me sujeitar primeiro, para depois eu poder resistir. E aí eu tenho 3 perguntas que é onde eu quero focar essa palavra hoje. A primeira delas é, será que os cristãos podem ser influenciados por espíritos malignos? Ele vai falar assim, vocês estão tolerando um certo espírito de Jezabel dentro de vocês, uma certa mulher de Jezabel que se autodenomina profetiza. Os cristãos podem ser influenciados por espíritos malignos? Existem pessoas que nem acreditam, né, em demônios ou coisas assim. Deixa eu trazer uma analogia que talvez fique mais claro para você. Você é um cristão, né, você se converteu, está tudo certo com você, está no caminho de Deus. De repente você vai lá na casa de um amigo teu.
E ele te oferece, né, um vinho que tem um teor alcoólico, que é bem gostoso, mas tem um teor alcoólico assim, altíssimo, altíssimo. Você é crente, e você está lá junto com ele, mas naquele dia, por alguma razão, você resolve sair um pouquinho da medida. Você, né, Jesus está no teu coração ainda. E aí você toma 1, 2, 3, 4, 6, né, derretem todas as garrafas que estão ali para o lugar. Agora está lá o crente e está lá o não crente. Qual deles vai ser o bêbado mais santo? Qual deles, será que por ser crente você não vai ter se submetido, ter tolerado, né? Tanto álcool para dentro, você não vai estar sob o efeito da influência do álcool? Por você se tratar só, não, sou filho de Deus, e que eu posso tomar todos aqui, que nada, um milagre acontece. Né? Sou uma draga. Não funciona assim, querido. Não funciona assim. Nós, como filhos de Deus, se nós permitirmos, se nós tolerarmos, nos expormos a certas coisas, nós podemos sofrer a influência. E, por exemplo, nesse caso específico do álcool, também vai acontecer conosco espiritualmente. Se você começa a estar debaixo da influência do álcool, significa que você vai fazer algumas coisas que geralmente na tua sã consciência você não faria. Você vai fazer coisas até que às vezes vai contra o teu próprio caráter. Você vai de repente xingar pessoas, né? Você vai querer desafiar pessoas para brigar, ou você vai lá começar a chorar por causa da vida, enfim, cada um vai ter uma reação, mas de repente você vai tomar atitudes que vão contra o teu caráter, você vai atrás de um volante, você vai assumir o risco de matar uma pessoa, enfim, quando você está debaixo da influência do álcool, você vai fazer coisas que provavelmente são fora do seu caráter. Quando você está debaixo de uma influência maligna, sim, apesar de você ser cristão, se você tolerar algumas coisas, você corre o risco de começar a fazer algumas coisas que estão fora do teu caráter espiritual como filho de Deus. Amém? Você está entendendo isso, querido? Sabe, isso pode te levar a fazer várias coisas. O que eu estou dizendo? Que você abre certas portas, você permite que certas coisas aconteçam. Se você abre as portas da tua casa, do seu celular, do computador, para pornografia, você começa a abrir influência para aquilo. Se você é homem, começa, né, mais os homens, você começa a olhar para as mulheres com um olhar mais lascivo, né, um olhar de luxúria, você começa a abrir portas e você vai cedendo, você vai tolerando coisas. Um dia você vai fazer coisas que hoje não, imagina, jamais vou fazer isso com minha esposa ou com meu marido, né? Jamais vou fazer isso, mas você começa a tolerar coisas, você vai ficando debaixo da influência daquele espírito, até que chega um determinado momento, você vai lá e faz alguma coisa que está fora do teu caráter, porque você abriu porta para essa influência ali. Uma prova disso eu vejo com Jesus repreendendo a Pedro. Né? Jesus, em determinado momento, lá em Mateus 16, ele fala assim: aparta-te de mim, Satanás. E ele está falando isso direcionado para Pedro. Como assim? E um pouquinho antes, uns versos antes, Jesus vai perguntar assim, ó, quem os homens dizem que eu sou? E o pessoal começa a responder, e Pedro se levanta assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um pouquinho antes, Pedro tem essa revelação, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas um pouquinho depois, Pedro estava debaixo da influência de Satanás. Porque Jesus olha para Pedro e repreende assim, ó, aparta-te de mim, Satanás. Como assim? Será que vai e volta, como é que é isso? Satanás não é onipresente. Ele precisa da ajuda da turminha dele, que a Bíblia chama de os demônios. Pastor, será que isso é verdade? Eu vou só soltar alguns textos para você, não vou entrar em cada um deles. Mas só para você não esquecer que eles estão por aí, que eles estão circulando por aí. Nós vamos falar aqui sobre a Jezabel. Levítico 17, 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso é estatuto perpétuo. Lembra do documentário que eu falei? Das nações faziam? Deuteronômio 32. Oferecem sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificam a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Então lá eles. Vamos lá no meio da Bíblia então. Salmo 106. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Esses rituais que estavam acontecendo lá atrás. Nessas nações pagãs. Mas não, eles estão praticando a sua religião. Vamos dar liberdade a eles. Estão sacrificando a demônios. Ele não está falando assim de ser pluralismo religioso, tolerância, ele não está falando disso, querido, ele está falando assim, olha, existem demônios, e aquilo que essas pessoas estão fazendo, está sendo dirigido a eles. A Bíblia é clara nesse sentido, derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos, filhas, sacrificaram aos ídolos de Canaã, a terra foi contaminada. Se você não está contente com isso, vamos ver o que Jesus fala. Marcos capítulo 1, então ele, Jesus, foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. É Jesus, o ministério de Jesus. Estava lá os demônios no Velho Testamento, continuam lá no Novo Testamento. Marcos 3, Jesus vai dar uma incumbência agora para os seus discípulos. Será que é só Deus? Será que é só os discípulos que mexem com esse negócio? Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem
com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar. Jesus deu autoridade para essa turma também mexer com essa laia que está ali por ali. Ai, pastor, mas então depois que... Só no tempo de Jesus e veio, né? Será que no tempo dos apóstolos isso aconteceu? Atos 16 tem uma das situações mais claras. Não é uma possessão visível. A pessoa que não está possessa visivelmente, perdeu o controle do seu corpo, da sua voz, mas ela está debaixo de uma influência de um espírito. E um espírito de adivinhação. Pastor, como é que existem pessoas aí que descobrem as coisas da vida da gente, né? Se não for em nome de Jesus, querido, olha em nome de quem que é. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, ou seja, ela acertava, né? Dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. É um demônio, uma pessoa influenciada por um espírito maligno, exaltando a Deus. Cuidado, só porque tem revelações aí não quer dizer que está debaixo de um Espírito Santo, tá? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Pergunto, ela está certa ou está errada aqui? Certo ou errado, irmãos? Está certa, ela está falando a verdade. É o espírito maligno conhece o servo de Deus. Sabe, ele está ali por trás daquela pessoa e está falando assim, ó, esse pessoal é de Deus, esse pessoal aí, não é que ela está evangelizando aquela turma, tem uma outra intenção por trás, mas os demônios sabem, eles te conhecem, eles sabem se você é um servo do Altíssimo ou se é um parceiro dele. Você está entendendo isso? Eles estão ao redor. Eles estão por aí, eles estão caminhando, eles sabem distinguir quem está servindo quem. Isso é importante nós entendermos, porque ela ficou ali, e a gente podia pensar assim, nossa, Paulo e Silas estavam empolgados, nossa, até os demônios aí estão proclamando o nome de Deus, mas o fato é que ela ficou fazendo isso durante muitos dias, e apesar de ela estar dando glória a Deus, dando aleluia, se atravessando no momento da pregação de Paulo, né, nem todo glória a Deus aqui vem de Deus. Tem algumas coisas aqui que são religiosas, tem algumas coisas que são influências de demônios. Chega um momento que Paulo se indigna, né? Verso 18, isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, percebe que ele não xingou a moça. Ele disse para quem? Para o espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E o espírito saiu. Então está lá eles rondando, mas pastor, isso se terminou aqui, fechou os apóstolos, eles não agem mais hoje. Então vamos para o último aqui, 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Até os últimos tempos. Eles vão estar aí tentando enganar as pessoas. Até os últimos tempos, eles vão estar aí tentando influenciar várias pessoas de todas as maneiras. O pastor já falecido, Jack Hayford, ele dizia assim que você não pode expulsar a carne, nem discipular um demônio. O que você tem que fazer? Você tem que discipular a carne e aí expulsar o demônio. Não dá para você fazer o inverso dessas duas coisas aqui. Os cristãos em Tiatira, eles estão sendo influenciados por um espírito de Jezabel. Por que nós cremos que é um espírito? Dificilmente um judeu ia pôr o nome da filha dele de Jezabel. Porque Jezabel foi uma rainha ímpia lá atrás, no tempo dos reis, que fez muito mal a Isabel, se casou com Acabe, num casamento lá de comércio e tudo mais, de ajustes, e ela foi assim um símbolo de tudo aquilo que não era para fazer. Então, dificilmente ia ter uma irmã aqui no meio da igreja chamada Jezabel. Poderia haver uma gentia convertida, é uma possibilidade. Mas a maior chance é que, realmente, ele está falando aqui sobre um espírito que agia por trás dessa mulher. E para a gente entender isso, eu preciso voltar à história, assim como eu fiz na semana passada, para que você entendesse a doutrina de Balaão. Eu precisei voltar lá atrás para contar a história, eu preciso contar rapidamente essa história de Elias, né, que era o grande profeta levantado dentro desse tempo de reis aqui. O espírito de Jezabel é um espírito de intimidação e principalmente de imoralidade, porque ele vai falar assim, muitas coisas que vocês estão tolerando, essa mulher ou esse espírito tem seduzido vocês a praticarem coisas que não eram para vocês praticarem. Lembra do que eu falei para vocês, como é que era o culto deles, que eles cheiravam uma substância? Ontem no documentário eles descobriram que tinha até haxixe lá no meio dessa substância lá. Eles iam para o culto lá, ficavam bem doidão, para ter umas alucinações lá, ver uns negócios diferentes, e no final tudo acabava em prostituição.
E essas mulheres seduziam os irmãozinhos, ou estava ali aquela conversinha mole, não tem nada a ver, vem por aqui, enfim, e acabavam se entregando. E apesar de ser uma igreja pequena, Deus não considera ela insignificante. Deus fala assim, não tolera esse tipo de coisa no teu meio. Existe uma posição para você tomar. E como eu saber que isso está acontecendo, né? Possíveis sinais de que você está sob o ataque desse espírito de Jezabel. Vou levantar aqui alguns rapidamente, não vou ir muito profundo, mas em cima da história de Reis. 1 Reis capítulo 19 vai falar assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. A ideia é que Jezabel, Elias, um pouquinho antes, desafia todos os profetas de Baal e de Azerá. Vai lá no Monte Carmelo, depois que o pessoal perde, ele mata 850 profetas. Deus manda fogo do céu sobre o altar. Então pense uma grande manifestação de Deus. Elias, cheio do Espírito Santo, podia estar cheio de coragem. Agora, logo depois, quando Acabe vem e conta para Jezabel o que Elias tinha feito, como matou os profetas, verso 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E aqui vem a primeira, não é uma palavra, a primeira evidência de que você pode estar sofrendo um ataque, uma influência disso. Elias, depois de tudo isso, depois de Deus ter usado ele de maneira tremenda, com autoridade, fogo do céu, milagre acontecendo, Elias só ouviu isso. E Elias teve, verso 3, medo, e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Gente, como pode um homem de Deus? Como pode alguém que acabou de voltar do culto, cheio do Espírito Santo, né, que orou sobre as pessoas, que Deus respondeu, cheio de milagre, uma palavra de uma mulher, intimidar uma pessoa assim? Eu creio que ela não era, né, uma mulher macho, assim, alguém que, né, vem aqui que eu vou te pegar, vou te estrangular. Havia um espírito de intimidação ali. Sabe, às vezes você sai cheio do Espírito Santo de um lugar, você começa o teu dia cheio do Espírito Santo, você entra num determinado estabelecimento, parece que existe um espírito de intimidação sobre você, você está tudo firme contigo, de repente você sabe o que vai fazer, você sabe o que vai falar, chega diante daquela pessoa lá, você treme, você se recolhe. Às vezes não tem motivo, ela não demonstrou tanta agressão, mas existe um espírito de intimidação, você se enche de medo, e você saiu de casa pronto para fazer aquilo, pronto para fechar aquele negócio, pronto para resolver esse conflito familiar, mas quando chega ali diante daquilo, parece que algo toma conta de você, meu amado. Isso é uma evidência de que às vezes existe um espírito de intimidação sobre aquele lugar. Sabe, algumas vezes eu estava em lugares que eu nem fui lá para pregar, para falar nada, fui lá para jantar, para comer alguma coisa, de repente alguém começa a me questionar de uma maneira diferente. Existe aquele questionamento que a pessoa está curiosa, existe sim aquele questionamento que a pessoa só quer te ofender e te oprimir, né? E você percebe isso, mas às vezes existe aquele questionamento que meio que muda a atmosfera, teu coração acelera, parece que tem um negócio dentro de você querendo te empurrar para baixo. Sabe, não é sempre que a gente consegue distinguir isso, mas você precisa pedir discernimento para o Senhor, que talvez você vive num ambiente assim, de intimidação e medo, e aí qual é a tua posição? Nós vamos ver depois, assim, olha, tem certas coisas que eu não posso tolerar. Essa é uma das primeiras evidências, um medo fora do normal. Segunda evidência, o verso 4 do mesmo texto de Reis, e entrou no deserto, está falando de Elias, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Olha aqui, gente, orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Existe a doença, existe a situação, existe o ânimo em que nós estamos desanimados, existe a questão de uma depressão, quando ela entra e se instala fisiologicamente. Mas também existe, em muitos casos de depressão, querido, influência maligna. Sabe, não estou falando todos os casos são assim, mas existem alguns casos que não faz sentido. Esse homem que está cheio do Espírito Santo, que acaba de receber um milagre, agora a primeira oração dele, depois de Deus responder, com fogo do céu, ele fala assim, me mata, tira a minha vida. Querido, pensamento suicida é uma influência maligna. Sabe, Deus não te fez para você tirar a sua própria vida, né? Podemos entrar mais profundo nessa questão de teologia, mas não hoje. Quando você tem pensamentos suicidas, significa que você está sob ataque maligno.
Pensamento de tirar a própria vida não é um pensamento que Deus vai te dar, não. Pronto, os teus dias terminaram, agora tira a tua própria vida que eu estou contigo. Sabe, se em algum momento você ceder a esse tipo de pensamento, ou ver alguma pessoa cedendo a esse tipo de pensamento, repreenda. Sabe, entre em ação primeiro no reino do Espírito. Lembra, você não pode discipular o demônio, você tem que expulsar o demônio, você discipula a carne. Se em algum momento você percebe isso ao teu redor, você percebe esse tipo de influência, de pensamento te levando para baixo, ou te desvalorizando, não tem mais nada para eu fazer mesmo, eu acho que eu já cumpri meus propósitos aqui na terra, repreenda isso. Sabe, isso é um espírito que está ao derredor ali, influenciando a tua vida, para que você não cumpra tudo aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, amém? Então, cuidado com o medo fora do normal, com a depressão fora do normal. Esse terceiro aqui, versos 5 e 6. Depois, Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, olha que beleza, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Sabe aquela fadiga fora do normal? Não estou falando que ele está com as baixas de vitamina e todos esses negócios aí, você toma vitamina, está tudo certo. Mas estou falando quando você faz um monte de coisa, você vai no médico, você toma um monte de coisa, nada resolve, está sempre cansado, está sempre fadigado, está sempre, ai meu Deus, estava bem até agora, mas agora parece que tem uma carga sobre os meus ombros. Meu amado, pode ser um espírito maligno ali, querendo tirar as tuas forças, para que você não perceba as situações que estão acontecendo ao teu redor, e você se concentre só, não, eu preciso de descanso, eu preciso dormir, eu preciso disso, e você vai se afastando, não posso mais ir na igreja, não posso mais ir no pequeno grupo, não tenho mais tempo para ler a palavra, não Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansado, né, acho que eu tenho que dar uma parada em algumas coisas, e você para com todas as coisas de Deus, menos as outras coisas, sabe, uma fadiga fora do normal. Às vezes você vai perceber, não é o fato de você acordar de manhã e falar assim, estou energizado, né, e vamos embora. Não, meu amado, você precisa acordar e repreender. Não adianta olhar no espelho, não, você é o campeão, vai lá que vai dar tudo certo, e você sai lá na primeira bomba que tem no dia, meu Deus, e agora, eu estou cansado, não aguento mais. Sabe, querido, às vezes você precisa da renovação dos céus, e não tenho tempo para explanar o texto aqui, mas quando você está sob ataque, faça o que Elias fez nesse lugar aqui. Ele comeu uma comida que veio dos céus. Quando você estiver sob esse ataque, essa fadiga imensa, né, essa sensação que parece que te morde, te oprime, descansa. Mas descansa em Deus, vai comer a comida dos céus. Depois você dorme mais uma sonequinha, e aí você acorda, come de novo, sabe? Isso aqui vai te sustentar. Você come um bolo celestial, descansa nele. Às vezes o que você precisa não é férias de 30, 60 dias. Às vezes você precisa de uma semana na presença do Senhor. Você vai ver como as suas forças vão se renovar. Como diz o Salmo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão como águias, né? Andarão e não se cansarão, enfim. Verso 20 do capítulo 2 de Apocalipse, que é o nosso texto-chave. No entanto, contra você eu tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Uma outra evidência que você está sob ataque é uma tentação muito grande na área da moralidade, ou que nós poderíamos chamar de imoralidade. Existem pessoas que carregam consigo um espírito de luxúria, um espírito de lascívia. Isso aqui geralmente é mais em mulheres, mas os homens também. Que está lá, a pessoa às vezes nem é tudo aquilo, né? Nem é bonita, está fora de forma, mas como é que pode, né? Atrai um monte de gente, todo mundo quer experimentar. O que tem sobre a vida dessa pessoa? Tem espíritos malignos influenciando ali. Tem um espírito de Jezabel que seduz as pessoas, que seduz os homens, que seduz as mulheres a praticar aquilo, sabe? E se você começar a conversar com essas pessoas e ceder muito, lembra do crente tomando o vinhozinho ali? Não interessa se você é crente. Você começa a conversar com esse tipo de pessoa, você começa a fazer brincadeirinhas, flertezinhos com esse tipo de pessoa, para você ver aonde você vai parar. Vai chegar um momento que você vai ceder, você vai fazer coisas que são fora do seu caráter. Assim como o álcool faz com que você fique fora do seu caráter, quando você se expõe demais à influência desse espírito maligno que está sobre aquela pessoa, em algum momento você vai fazer algo que está fora do seu caráter. Isso vai trair seu esposo, você vai trair a sua esposa. E aí você vai ter que depois juntar os cacos, sabe? Cuidado. Quando você estiver sob ataque, querido, procure pessoas para você conversar. Procure pessoas de Deus para conversar com você. Né? Tem uma frase aí que rola por aí que é bem verdade. Quem confessa a tentação, não confessa pecado. Abre o seu coração, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Abre o seu coração para alguém.
Sabe? Procura alguém da tua confiança e fala assim, olha, está difícil aqui, me ajude. Se cerque de pessoas que te ajudem a lutar. Não pessoas que te ajudem a ceder. Não, vai lá, isso aí mesmo, né? Isso é normal hoje. Não se cerque de pessoas assim. Você vai estar se submetendo demais à influência. Sabe? Cuidado. Verso 22 do capítulo 2 de Apocalipse, nosso texto. Por isso, eu vou fazê-la adoecer. Trarei grandes sofrimentos aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. Uma outra coisa que acontece às vezes por influência maligna, doença. Existem doenças normais? Claro que existem. Mas às vezes tem aquelas que você vira a pessoa de cabeça para baixo, tudo que é exame não aparece nada, depois sara uma, vem a outra. Sabe, doenças incomuns e frequentes podem ser influência maligna, né? Sexto, insegurança. Talvez boa parte das pessoas que aqui estão me ouvindo hoje, principalmente na internet, não receberam uma afirmação dos seus pais na adolescência ou na juventude. Talvez, ao invés de receber uma afirmação dos pais, um encorajamento de quem você é em Deus, em Jesus, quem você foi chamado para ser, você recebeu palavras que te feriram, que te machucaram, que te traumatizaram. E isso te fez uma pessoa insegura. Por mais que você tenha sucesso, às vezes até na tua carreira profissional, você ainda é inseguro, porque você está sempre tentando provar. E aí não importa quanto você ganha, quanto você tenha, quanto você conquiste, quanto mais você compra, quanto mais você faz, porque você sempre tem essa sensação de que falta alguma coisa, ou se alguém, quando meu pai me olhar, quando a minha mãe me olhar, quando aquele meu tio me olhar, você está sempre tentando provar para alguém, isso é insegurança. Sabe, quem é seguro e livre? Quem não precisa provar nada para ninguém. Quem sabe que agora eu sou um mordomo dos céus, o Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor pode me dar, o Senhor pode tirar, enfim, eu não dependo disso, a minha força não está nisso, a minha identidade não está nisso. Nós vemos aqui na Bíblia, Saul, em um determinado momento, ele olha para o seu filho Jonatas e fala assim, seu filho de uma vadia, de uma mulher rebelde. Sabe, teoricamente era para ser um homem de Deus. E Jonatas, ele humildemente, a gente conhece toda a história dele, mesmo que, deixa eu te dizer assim, resumidamente, mesmo que você não tenha recebido uma palavra de afirmação do teu pai, da tua mãe, aquele responsável que deveria colocar sobre a tua vida a mensagem de Deus no teu coração. Guarde isso no teu coração, querido, me ouça. Você tem um novo pai. Mesmo que você não tenha recebido nisso, você tem um novo pai. Um pai que te ama, um pai que te afirma, um pai que pega de agora em diante e diz assim, tá vendo tudo aquilo que você ouviu, todas aquelas mentiras que você ficou repetindo no teu coração, aquilo nem era o teu pai, nem era a tua mãe, ele estava debaixo de uma influência maligna. Então você olha com compaixão para aquilo, para os erros que eles fizeram lá atrás, e percebe que o que eu tenho para te dizer hoje são palavras de vida eterna. Sabe, você não discipula um demônio, você expulsa ele, você repreende aquilo da tua família, e agora você decide, dessa geração em diante não será mais assim. E aí você pega os teus filhos agora, você vê às vezes os teus netos não recebendo essa palavra de afirmação, de talvez um filho que está fora dos caminhos do Senhor. Você entra em cena, meu amado, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, na vida daquela criança, na vida daquele adolescente, e afirma agora quem ele é em Jesus. Você está entendendo isso, meu amado? Sabe, esse é o papel do serviço, da fé, do amor, da perseverança na nossa igreja. Eu tenho estado aqui aos sábados com alguns adolescentes, nós temos trabalhado com eles ali, a questão da defesa pessoal, mas sempre no final de cada aula, de cada encontro, tem uma postura. Aconteceu uma situação na escola lá essa semana, a gente pegou, chamou, na semana passada, pegou na orelha de um lá assim assado, mas é uma oportunidade, essa pessoa, esse menino não tem um pai presente na vida dele a ponto de instruir ele nesse ponto. Ele não tem alguém olhando sobre ele, nem sabe o que aconteceu na escola, na vida dele naquela semana. E às vezes Deus vai usar uma outra pessoa de outro lugar para transmitir àquela criança ou aquele adolescente um limite, uma palavra de afirmação. Olha, você pode sim, mas existem certas consequências. Você está comigo, amado? Último, terminando lá o texto de Reis. Elias entrou na caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. Olha o que Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E olha que curioso o que acontece aqui, querido. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Sabe qual é a sétima evidência que você pode estar sob a influência maligna? Ficar revivendo a mágoa, ou ficar ensaiando um discurso. Como é que eu sei que Elias fez isso aqui? Deus aparece para ele, né? O verso 11 e 12 vai dizer, resumindo aqui, né? Deus apareceu num terremoto, Deus apareceu num vento, num fogo, depois numa brisa suave, aconteceu um monte de coisa aqui. E aí Deus vem e pergunta para ele de novo, lá no verso 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha o que Elias responde, depois de ter acontecido o negócio.
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua lança, quebraram teus altares, mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O que ele está falando? A mesma coisa que ele falou agora há pouco. Deus passou um terremoto, vai lá, foi na igreja, foi na campanha, foi não sei aonde, né? Foi no monte, orou e experimentou algumas coisas com Deus, e Deus apareceu num fogo agora, num terremoto. Ai, Deus vem agora, fala com aquela irmãzinha de maneira mais suave com você. Deus apareceu de todas as formas para ele. E como é que está o coração dele? No mesmo discurso. O que Elias está fazendo? Ele está debaixo da influência do espírito de Jezabel, que intimidou ele lá atrás. E agora, o que ele fica fazendo? Revivendo o discurso. Se eu encontrar com ela, eu vou falar isso, aquilo. Mas eu esqueci aquele outro. Não, mas olha, quando aparecer, e aí a pessoa vai te dar um oi, você continua a conversa de 3 meses atrás. Porque você não sei o quê, porque você não esqueceu. Querido, eu fazia muito isso. E eu preciso me policiar muito hoje para não voltar a fazer. Porque quando as pessoas ofendem a gente, o que a gente fica? Revivendo o momento, depois eu devia ter falado isso, mas eu devia ter metido a mão na cara dela, mas eu devia ter feito aquele outro. Sabe, querido, não tolere esse tipo de sentimento, não tolere esse tipo de influência sobre a tua vida, meu amado. Às vezes a única maneira de você parar, deixa eu te dar essa lição de experiência própria, a única maneira de você parar, de ensaiar o discurso, de reviver a mágoa, é perdoando. Às vezes a única maneira de você fazer isso, esquecer, pôr nessa pessoa realmente no mar do esquecimento as mágoas que ela fez para você, é liberando o perdão de uma vez. Não ficar se atendo àquilo. O último, para nós terminarmos. O que eu faço? Terceiro ponto, o que eu faço quando eu estiver sob ataque? Essa é a parte prática. Aí eu vou terminar com aquele verso que eu falei para vocês, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas o verso anterior a esse, como é que eu faço isso? Diz assim, ele nos concede graça maior. Como Deus vai nos dar mais graça? Diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhe-se, porque vai precisar de muita humildade para você fazer a coisa mais importante, que é o que Jesus fala à igreja de Tiatira, arrependimento. A maior parte, querido, do arrependimento vem da nossa humilhação, de alterar nossa mente nessa área. Isso significa que se eu ficar conversando só com pessoas que compraram a minha ofensa, não é humilhação, não vai me levar ao arrependimento. Se eu ficar conversando só com pessoas que concordam que eu fui ofendido, significa que eu nunca vou ter uma perspectiva diferente, Deus não vai me olhar, Deus não vai me tirar daquele lugar. O verso 21 do Apocalipse, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. E aqui eu quero ir para a parte final com um exemplo bem claro. Lá em Marcos, vai falar sobre um homem endemoniado. E a Bíblia diz que esse homem andava pelos cemitérios, que ele rasgava as suas roupas, que ele se cortava nas pedras. E ele estava nesse nível de possessão demoníaca, andando pelos cemitérios à noite, cortado, né? E fala que Jesus atravessou o mar lá dos Gerazenos. Esse homem vivia nos sepulcros, vivia acorrentado, noite e dia andava gritando. E o verso 9 do capítulo 5 de Marcos vai dizer assim, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. A concordância da Strong vai falar que legião são cerca de 6.800 demônios ou soldados, né? Esse homem tinha milhares de demônios dentro dele, a ponto de ele não conseguir dominar o seu próprio corpo. Mas sabe o que é mais curioso nisso tudo aqui? É que no verso 6 dessa mesma história, vai dizer assim, que quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Ele está endemoniado, ele está possuído por espíritos malignos, ele está totalmente fora de si, mas nem isso pode impedir que Jesus venha até você. Nem o diabo pode te impedir de correr até Jesus. Sabe, não importa o grau de influência, de opressão que você esteja vivendo, meu amado, nenhum espírito maligno pode te impedir de vir até Jesus, se você de fato quiser se arrepender. Satanás não podia impedir esse homem de chegar até Jesus, porque você acha que se tinha alguém para Satanás impedir, era esse cara de chegar até Jesus. Ele não conseguiu, e ele não pode fazer isso sobre você também. E a palavra aqui que diz assim, quando ele se prostrou, a palavra grega é chamada proskuneo, que é a mesma palavra usada para Maria quando quebrou o vaso de alabastro diante de Jesus, é prostrar-se em reverência e adoração.
Até o inimigo reconhece que você é um servo de Deus Altíssimo e ele é obrigado a se prostrar ao Deus que você serve. Sabe, meu amado, as únicas pessoas que não podem ficar livres são as que não se humilham. Portanto, se eu quiser mais graça e eu quiser terminar como a carta de Tiatira, tão somente apeguem-se com firmeza ao que você tem, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e eu darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Fique de pé, por favor. Eu quero mais graça, Senhor. Eu vou precisar me humilhar, vou precisar me arrepender de algumas coisas. Senhor, eu quero mais graça. Apegue-se com firmeza ao que você tem. E a pergunta que eu quero te fazer agora é: o que você tem? O que Deus te deu? O que Deus colocou nas tuas mãos? Às vezes nós estamos esperando assim, o fogo do céu. Estou esperando o terremoto, Deus se manifestar de alguma maneira. E Jesus está te dizendo, nesse dia, nessa manhã, Ele já te deu algo nas tuas mãos. Olha de onde Ele te tirou. Lembra? As nossas últimas obras deveriam ser maiores do que as primeiras. E Ele fala assim, apegue-se com firmeza ao que você tem. Sabe o que Deus já te deu, querido? O caminho da verdade. Jesus já te colocou no caminho da verdade. Às vezes o que você precisa não é de uma nova revelação, de uma nova profecia, de um culto extraordinário. Você precisa se apegar com firmeza àquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, ao conhecimento que já está sobre a tua vida. Jesus está dizendo assim para você: você sabe o que é verdade, você sabe o que eu fiz por você, apegue-se a isso. Você sabe a mudança que foi feita no seu coração, na sua vida, apegue-se a isso. Não se deixe enganar pelas tentações, porque no verso 28 fala assim que eu vou dar para vocês a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. É isso que você tem. Eu quero terminar essa palavra resistindo ao inimigo. Existem várias coisas acontecendo na tua vida, algumas delas são de causas naturais, mas algumas, com certeza, existe uma influência maligna aí por trás. Talvez você até hoje tenha tolerado. Você está vendo a mudança de comportamento do teu filho, da tua filha? Não é normal isso. Ele começou a ficar debaixo daquela influência, você não percebeu aquilo entrando. Você de repente começa a ver a mudança de humor com muita constância. Não é só bipolaridade acontecendo ali, não é só fibromialgia acontecendo ali. Sabe, existe um espírito maligno. Está tudo bem em casa, de repente fecha o tempo. Ei, não é só uma discussão não resolvida lá para trás. Sabe, querido, não tolere o inimigo agir. Eu não sei em qual área que você está lutando. De repente no negócio, está para fechar e não fecha, o outro fecha, você não fecha. Está para fechar, fecha, o outro fecha, você não fecha. Ou existe aquela pessoa que está te cercando, te tentando, e está lançando palavras, e está mandando mensagens, e você agora está pensando em começar, não, acho que não tem nada demais. Ei, hoje é tempo de nós nos levantarmos como igreja, sabe, como filho de Deus, e tomarmos a nossa posição de autoridade, a mesma autoridade que Jesus recebeu, Ele concedeu a cada um de nós. O que o Espírito está te dizendo? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o momento de nós nos posicionarmos em Deus e repreendermos toda a obra das trevas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios. Você está comigo? Amém? Então esse é o momento de nós nos posicionarmos, querido. Não é aquele momento de a gente fazer aquela oração de concordância, sim, Senhor, faz isso. Não, é o momento de você abrir a tua boca, de quando começar a orar aqui, você citar as situações que estão ao teu redor, o nome de pessoas, família, o negócio. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, tentações que você está enfrentando, se você realmente se dirigiu ao inimigo, guarde isso com você. Satanás não sabe o que passa pela tua mente. Você precisa abrir a tua boca, você precisa entrar no reino espiritual e dizer assim: Senhor, Pai, em nome de Jesus, que assim aconteça, para que tudo aquilo que nós ligarmos na terra seja ligado nos céus. Amém? Feche os teus olhos então, querido, e comece a orar aí aonde você está, sabe, coloca as situações que estão ao teu redor, em nome de Jesus agora, Pai, todas as situações que os meus irmãos estão levantando agora, na autoridade do nome de Jesus, que foi dado sobre cada um de nós, Pai, sobre aqueles espíritos que estão atormentando famílias agora, em nome de Jesus, bata em retirada, que está tentando roubar o coração daquele filho, que uma vez era inclinado ao pai e à mãe, mas agora parece que está tão distante, entra naquele quarto, não sai mais, não sei o que vê,
não sei o que houve, em nome de Jesus, bate em retirada agora, Satanás, bate em retirada agora, em nome de Jesus, esse espírito de discórdia que tem causado tribulação, caos, confusão, discussões do nada, estava um ambiente de paz, agora parece que vem o caos, em nome de Jesus, seja expulso deste lugar. Nós não toleramos a tua presença aí dentro dessa casa, dentro dessa sala, dentro desse escritório de trabalho, em nome de Jesus, nos cerca, Pai, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Senhor, Pai, cada um dos teus filhos agora, naquilo que eles oram, Senhor, que as trevas estremeçam, Pai, que os espíritos malignos fujam, Senhor. Nós não toleramos na nossa igreja aqui nenhum espírito de confusão, nenhum espírito de mentira, nenhum espírito de fofoca, nenhum espírito de imoralidade sexual, bate em retirada, aqueles que estão enfrentando tentação nessa área, Pai, pessoas usadas por esse espírito de Jezabel, tentando separar casamentos, caia por terra agora, seja revelado, tudo aquilo que está em oculto, Pai, traz a luz e bate em retirada, não tolere mais, apague essas mensagens, delete esses vídeos quando você chegar em casa, se necessário bloqueie essa pessoa, em nome de Jesus, ó Pai, para que nenhum casamento aqui seja desfeito por causa disso, Pai, que nenhuma família aqui, Senhor, seja abalada por causa disso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nossos negócios, Paizinho querido, aquilo que está sendo travado, Pai, solta agora em nome de Jesus, solta agora em nome de Jesus, nenhuma influência maligna lá nos nossos negócios, lá no nosso escritório, Pai, nós carregamos a presença, nós carregamos a autoridade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, envia, Senhor, envia os teus anjos, Pai, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, nós cremos, tu nos cerca, Senhor.